Olha só, gente, acreditem, a empresa responsável pelo ônibus dessa tragédia que nós mostramos enviou um outro veículo para buscar os passageiros. Só que esse outro veículo também é clandestino. Olha que coisa mais lamentável. Rosane Ferraz. Os preparativos para seguir viagem começaram logo cedo. Muitos apresentavam receio. A gente fica com medo, né? Porque depois do que aconteceu, a gente fica meio preocupado um pouco. E agora a senhora vai voltar para casa? Vou, se Deus quiser. O ônibus encosta no ginásio Goiânia Arena. O veículo ano 95, contratado pela agência Adonias Turismo para levar os passageiros até São Paulo, acreditem, não tinha autorização para rodar. Era novamente clandestino. Outras irregularidades foram encontradas no veículo. Um dos problemas identificados foi exatamente este aqui, olha só. O pneu do ônibus está careca, totalmente aí sem condições de seguir viagem. Um outro ponto identificado pela fiscalização foi a lanterna quebrada. E não foi só isso. Nós fomos fazer os testes elétricos e o ônibus não pega, não liga. Vai ter que chamar um eletricista para poder tirar o veículo do local. Depois de terem sido vítimas de um acidente envolvendo um ônibus clandestino, 2 pessoas terem morrido e passar por muitos transtornos, os passageiros não acreditavam no que estavam vendo. Depois de tudo que aconteceu e fazer a mesma coisa, né? Um descaso, né, com a gente. Descaso que causou revolta. Diante do que aconteceu, não está tendo a menor sensibilidade das pessoas envolvidas com esse ônibus, com essa empresa, em relação aos seres humanos que estão depositados aqui. Eu falo depositados até num sentido pejorativo, porque se não fosse o poder público para acolher, para dar alimentação, para colocar essas pessoas num espaço, eles estariam relento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres determinou a apreensão do veículo e o dono terá que pagar multa de R$7 mil. Segundo a NTT, a agência de turismo não cumpriu com nenhuma obrigação, deixando de prestar assistência às famílias e providenciar transporte regular. O jornalismo da TV Serra Dourada teve acesso a um áudio em que o dono da agência, que fica no Maranhão, apenas lamenta o acidente. Vamos orar, pedir a Deus, entregar esse povo na mão do Senhor, que esse povo, tudo é gente nossa aqui, gente. Os passageiros deverão seguir viagem hoje à tarde em ônibus regulares que serão pagos, possivelmente com o dinheiro da multa a ser cobrada da apreensão do ônibus irregular. A partir de agora nós vamos chamar empresas regulares, né, do transporte e colocar os passageiros nessas empresas para seguir viagem, cada um no seu destino. E quem vai bancar isso? Esse veículo vai ser retido junto com o outro e vai ser liberado após o pagamento das despesas. Os corpos das 2 vítimas, uma mulher de 36 anos e de um jovem de 18, seguiram para São Mateus, no Maranhão. O traslado foi pago pela prefeitura de lá. Esta é a Ana Lúcia dos Santos. A passageira morreu na hora. Ela foi encontrada presa às ferragens, abraçada ao filho de 6 meses. O bebê fraturou a perna e já recebeu alta. A prefeitura está bancando todo esse custo, translado, né, e a liberação dos corpos, preparação dos corpos e inclusive o cerimonial lá também. Chegando lá, a prefeitura também vai dar o apoio necessário para as famílias, em que já está dando, né? 6 pessoas seguem internadas. Todas passaram por cirurgia. Nesta segunda-feira, passageiros foram ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o acidente. Entre as pessoas que prestaram depoimento estava o motorista do ônibus, que não tinha autorização para conduzir o veículo. Tá vendo? É a empresa que deveria custear todas essas despesas, mas não está fazendo, né? É caso de polícia. E polícia está com a Rosane Ferraz ao vivo agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Odevar. Sim, estamos aqui na Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. A polícia investigando este caso e há pouco acabou de ser ouvido aqui o proprietário do ônibus envolvido no acidente, que também é dono deste outro ônibus aí que foi mandado para continuar essa viagem e que foi impedido por também estar irregular. Estou aqui com a delegada. Delegada, o que esse rapaz disse? Quem é ele? Quais foram as alegações em relação ao primeiro acidente e a esse segundo ônibus? Ele declarou que realmente é proprietário do ônibus envolvido no acidente e que realmente o ônibus estava irregular, ele não tinha autorização da NTT
para o transporte de passageiros e ele fretou o ônibus para a agência de turismo e alegou que desconhecia o fato que a agência ia fazer o transporte dos passageiros de forma de embarque e desembarque, o que é realmente proibido, porque somente as empresas convencionais podem fazê-lo. Em relação a esse segundo ônibus dessa situação de hoje? O segundo ônibus, o ônibus reserva que ele encaminhou para Goiânia para seguir viagem com os passageiros, ele também estava irregular e ele foi impedido de prosseguir com a viagem e, ao que tudo indica, os passageiros serão embarcados na linha convencional para prosseguir a viagem. Ali, delegado, muita gente se questionou, manda um ônibus clandestino que envolve um acidente, mata 2 pessoas, manda um outro ônibus clandestino também, que está ali fora dos padrões exigidos pela NTT, e o que deveria acontecer com o proprietário desses ônibus? Criminalmente, cabe alguma coisa? Sim, o proprietário do ônibus, por ter omitido cautelas, ele foi negligente em colocar um veículo nestas condições para um fretamento de passageiros, então ele poderá responder pelo crime de homicídio duplo, porque foram 2 vítimas, bem como das lesões corporais das vítimas. Quem é esse proprietário? Francisco? O proprietário do ônibus é o Francisco Anderson. Agora está restando ouvir o proprietário da agência de turismo em São Mateus, mas nós já entramos em contato com a polícia daquela localidade já para providenciar a oitiva dele. Quantas pessoas podem ser indiciadas, então? Até o momento, no decorrer das investigações que vamos apurando isso aí, mas até o momento são 3 pessoas. O condutor do ônibus, o dono da agência de turismo e o motorista e o proprietário do ônibus. Nós estamos ao vivo aqui agora, olha só, o Francisco Anderson está aqui. Francisco, nós estamos ao vivo aqui. Ele é o proprietário dos 2 ônibus. Eu queria ouvir só a sua versão, a sua resposta em relação a isso. Nós estamos ao vivo aqui para o Jornal do Meio Dia, no SBT. Qual é, então, a sua informação em relação a toda essa situação? Não, foi prestado depoimento agora a gente vai aguardar aí e ver o que vai dar, né? O que eu tenho para falar até agora é isso aí, já foi prestado depoimento, eu não tenho mais nada para falar. Não. Em relação ao primeiro ônibus envolvido no acidente, você sabia das condições desse ônibus? Adquiriu ele há quanto tempo? O carro foi adquirido há 15 dias, né? A segunda viagem do veículo, o carro tinha sido feita a manutenção, né? Tinha trocado os pneus do carro. Em relação a isso aí, o básico que a gente faz, né, para aguentar fazer uma viagem dessa, foi feito. Felizmente aconteceu essa tragédia aí, mas vamos ver como é que vai ficar. E esse segundo ônibus mandado hoje, segundo a fiscalização, também clandestino? O carro é cadastrado na NTT, né? Quando for para ser ouvido, para ser chamado, eu vou estar com a documentação toda no ponto, entendeu? Infelizmente eu estava na estrada, né? Vim para cá poder socorrer o pessoal. Como eu sou sozinho, só tenho esses 2 carros. Vim para cá ontem, cheguei por volta de 4h30 da manhã, esperei o dia amanhecer, né? Vim até a delegacia, os passageiros estavam prestando depoimento, levei o carro para poder fazer algumas revisões no carro. No decorrer da viagem lá, inclusive eu tinha trocado um para-brisa aqui em Goiânia, né? No decorrer da viagem o outro para-brisa trincou, infelizmente. Você não tinha receio que a fiscalização fosse perceber aquelas irregularidades? Não, sim, mas pela condição, entendeu? Pela condição e pelo psicológico abalado, a gente, no meu caso, eu só queria ajudar e terminar de resolver essa situação aqui. Francisco, outro ponto questionado durante o acompanhamento de toda essa situação foi aquela assistência que não teve para as famílias. Na sua opinião, isso caberia a você, ao dono da agência? Pelo fato de eu estar na estrada, né? Eu queria vir para cá para ver como era que estava a situação do pessoal. Em questão deles ter ficado lá na arena, lá, a Defesa Civil foi que assumiu o caso. Eu consegui falar com não esqueci o nome dele agora, mas ele entrou em contato comigo dizendo que tinha assumido lá o caso em relação à alimentação do pessoal ficar... Cadê o dono da agência que vendeu as passagens? Até agora ele não veio prestar depoimento, eu creio que ele vai prestar lá na cidade dele, porque as vítimas do acidente era de lá da cidade, então eu creio que ele deve estar dando suporte lá. Né? Vamos liberar aqui o Francisco, porque ele está sendo ouvido ainda pela delegada Nilda, e vamos continuar acompanhando esse caso aí para ver o desenrolar. Essas famílias podem, de repente, voltar ou seguir viagem para São Paulo na tarde de hoje. Eu volto aí com vocês no estúdio. Obrigado, Rosane, pela sua participação. Gente, está tudo errado. Você percebeu lá, o ônibus que veio para transportar esses passageiros que sofreram um acidente está com o para-brisa rachado,
O pneu está careca, tem problemas no sistema de seta, ele não consegue fazer a ligação. Essas pessoas estão brincando, elas fazem o transporte de pessoas. Então, elas têm que ter responsabilidade. Então, o dia que a justiça mandar prender, colocar essas pessoas na cadeia e cobrar delas todos os prejuízos, essa situação vai mudar. Porque, olha só, eles transportaram as pessoas de forma clandestina e não deram assistência, não. Quem estava levando comida lá é o pessoal do Pão com Amor. Quem estava dando assistência é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Quem pagou para transportar as pessoas que morreram, os corpos, lá para o Maranhão, foi a Prefeitura Municipal de lá. Cadê essa empresa? Porque quando você entra no ônibus, ela é responsável por tudo. Para que existe seguro? Quer dizer, o ônibus clandestino não tem seguro. E passageiros que devem ser indenizados, né? porque o transtorno na vida deles, até agora, eles não conseguiram voltar para São Paulo. E também nós estamos aqui questionando o dono dessa agência, que deve sim prestar depoimento também. O que dizer de uma atitude como essa, botar na estrada um ônibus sem a mínima condição e depois mandar um reserva com pneu careca e também com várias irregularidades que foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal? Estão brincando com muitas vidas. 2 já se foram por causa dessa irresponsabilidade.